Olá, boa noite. Quarta-feira, chá com Edio Kessler. Alegria estar com vocês mais uma quarta-feira para nós termos um grande bate-papo sobre sempre esse autoconhecimento, como a nossa dinâmica mental funciona, nossos estados emocionais. E hoje à noite quero falar sobre o maior sofrimento. Qual o grande sofrimento do ser humano? Por que nós sofremos tanto ainda com a nossa vida? E por isso eu quero trazer uma reflexão de uma palavra-chave de hoje à noite. Por isso, o pensamento de hoje vai ser o sofrimento. O que faz nós sofrermos tanto? Como as pessoas ainda sofrem emocionalmente, mentalmente, nessa dinâmica interna com a vida, momentos da nossa situação que nós passamos, muitas coisas nos prendem profundamente. Por isso, o tema de hoje à noite vai ser qual é o grande sofrimento do ser humano, qual a sua dinâmica, como é que acontece, e sim, também vou trazer como se libertar disso, como sair desse sofrimento, por que nós sofremos tanto e como fazer uma vida mais leve. Por isso, alegria estar com vocês, que bom estar conectado. Elo, boa noite, que alegria sempre você estar ali. Virgínia já está conectado. Fátima Coelho, que alegria. Manuel, vão chegando, vão se aproximando. Sempre os primeiros minutos é para dar boa noite a cada um, que você vai chegando. Aproveita, convida algumas pessoas a mais, que o nosso bate-papo hoje vai ser bem interessante, que vou estar falando, na minha visão, o maior sofrimento, ou talvez um dos maiores sofrimentos, porque nós, seres humanos, ainda sofremos tanto com a vida que é tão bonita. E é sobre isso que quero conversar. E se você quiser aproveitar, convidar algumas pessoas a mais, aproveita. Estou ao vivo no YouTube, estou ao vivo ao mesmo tempo no Instagram, mas também no TikTok. Tem muitas pessoas sempre me acompanham. Alegria estar com vocês, que sempre estão presentes aqui nesse bate-papo toda quarta-feira à noite. Na quarta passada, são alguns imprevistos que acontecem, não foi possível a gente fazer o nosso bate-papo ao vivo, mas hoje à noite estou de volta, alegria estar com vocês. Ronaldo, Maria Ângela, que alegria, parabéns, bem-vindos, vão chegando, vão se aproximando. Maria Eduarda, tudo bem? Só me dá um feedback se a voz está tudo conectado, se está tudo certo. Essa semana, antes de entrar no tema, boa noite, Cleusa, bem-vinda. Ilma, Rosa, alegria estar com você. Antes de entrar no tema, sempre espero uns minutinhos iniciais e já vamos conversar sobre esse sofrimento do ser humano. Obrigado, hein? Tá tudo ok, maravilha. Suelen, Sandra, essa semana nós tivemos segunda-feira à noite, tem algumas pessoas já conectadas aí de Caldas, aqui em Minas Gerais. Foi uma noite maravilhosa, eu e a Michelle fizemos uma grande reflexão sobre autoconhecimento, como preservar a vida, como se manter bem nesse fluxo da vida, e foi um bate-papo. Vocês que estão me acompanhando aqui hoje à noite, muitas pessoas estiveram na palestra e foi maravilhoso fazermos esse bate-papo tão gostoso com vocês. Foi uma noite super agradável. E também sempre temos a proposta de desenvolver esse autocuidado, bem-estar. Meu nome é Edio Kessler, sou psicólogo, sempre focado em ajudar o máximo de pessoas a ter uma vida mais leve, uma vida mais saudável. E a grande questão é por que sofremos tanto ainda se a vida é tão bonita, se a vida é tão fácil? Por isso, já vou entrar no tema de hoje à noite, é um tema bem central, quero fazer uma pequena reflexão sobre isso, trazer alguns pontos de percepções a partir do meu olhar, e a partir disso também sempre aberto a perguntas, comentários, para a gente interagir, e sim, sempre trazer algumas dicas bem práticas também, como sair disso. E quando nós falamos do tema chá, com Edio Kessler, lógico, além de tomar chá,
Às vezes eu tomo chá, hoje estou com água, às vezes eu tomo água, às vezes eu tomo chá. Mas também a grande proposta do chá sempre também é falar sobre conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento, normalmente nós já temos muito, mas sempre é bom ter mais conhecimento, novas informações, mas também temos habilidades, como desenvolver uma mente mais saudável e, ao mesmo tempo, também temos mais atitude. Cada vez temos mais atitude para uma vida mais proativa, uma vida mais saudável. Que alegria, quanta gente conectada. Estou só olhando aqui, acompanhando as pessoas chegando, já tem uma turma maravilhosa, bacana, que bom estar junto com vocês. E agora sim, entrando no tema de hoje à noite, e antes de entrar no tema, e já abrindo a curiosidade, do teu ponto de vista, qual seria o maior sofrimento do ser humano? Se você pudesse colocar em uma palavra, qual seria o maior sofrimento do ser humano? Você teria uma ideia? Você teria um parecer a dar? Você teria alguma contribuição a dar sobre isso? Nossa, estou olhando quanta maravilha pelos comentários, vão comentando, eu estou olhando aqui, vou comentar sobre o que vocês estão dizendo aqui, alegria. Mas a pergunta, vou falar hoje sobre sofrimento, e muitos anos atrás eu fiz muito uma pesquisa. Quando falo pesquisa, acompanhando, escutando pessoas, eu até hoje continuo acompanhando muitas pessoas, escuto muitas pessoas. Hoje passei o dia acompanhando muitas histórias, muitas dores da alma, muito sofrimento do ser humano. De frente a tudo isso, quando eu acompanho, escuto, e também a minha experiência ao longo desses anos de caminhada, não só como profissional, mas como ser humano, sempre percebendo e perguntando, onde é que está o ponto-chave? Onde é que está o ponto central? O que nós podemos fazer para a vida ficar mais leve? Como podemos viver melhor? E essa grande pergunta que eu me faço, e já me fiz muito, e continuo me fazendo, e entendendo, o ser humano tem uma raiz profunda de sofrimento, uma grande raiz. Antônia, que alegria, Maria Antônia, que alegria, Antônia, lá dos Estados Unidos, em sintonia, abraços, muita luz, muita paz, e que bom estarmos aqui juntos no Chá com Étio Kessler hoje à noite. Por isso, ponto-chave, na minha forma, vou direto ao ponto, direto ao assunto central. O ser humano ainda sofre profundamente, entre vários motivos, mas existe uma raiz profunda. A grande raiz e o ponto-chave de todo o sofrimento do ser humano, ela parte a partir de um apego. A palavra-chave é apego. Então, nós temos uma raiz profunda, apegados. Nós ficamos apegados a dois universos, ao mundo externo, vou falar um pouquinho sobre isso, mas principalmente o mundo interno. E isso eu vou conversar hoje à noite com vocês e trazer pequenas reflexões sobre isso. Por que o ser humano sofre tanto ainda? Por causa dos apegos, ou de um apego mais profundo. E quando a gente fala apego, são situações externas que nos fazem sofrer muito. Tem pessoas que estão apegadas, e não vou entrar muito nesse tema, que não é tão forte esse apego, apesar de muitos estarem sofrendo, elas se apegam à sua casa, seu carro, sua roupa, a sua empresa, o seu negócio, se apega ao seu profissional. Eu sou psicólogo, eu me apego a isso, e se eu perco isso, eu perco a minha identidade. Então, existe, sim, grande sofrimento, eu chamo isso as coisas externas, as coisas ao nosso redor. Como o ser humano se apega a tantas coisas, parece que dá segurança, parece que dá posse. Então, quando eu sou apegado, eu me seguro, eu seguro isso para mim, isso me dá uma sensação de posse, me dá uma sensação de segurança, me dá uma sensação de certeza. E, na verdade, muito sofre por isso, porque tudo nós sabemos é passageiro, tudo é fluxo, tudo é movimento, tudo é cíclico. Então, as coisas que a gente se apega tanto ao mundo ao nosso redor, elas são muito movimentos, são muito fluxos que acontecem. Por isso,
nós sofremos, mas não é o maior sofrimento com as coisas externas. Então, apego, a grande dor do ser humano. Mas o grande ponto, o maior apego do ser humano está na nossa mentalidade. Ou então, aqui estou entrando diretamente, onde é que o ser humano sofre tanto? É justamente quando internamente, aqui vem a chave central para você entender, quando você faz internamente uma experiência, você faz uma vivência interna, e essa experiência interna não te satisfez plenamente, não foi dentro da tua expectativa, não foi dentro daquilo que você esperava naquele momento. E isso gera uma profunda frustração. Então, por que nós sofremos? Porque eu tinha uma expectativa e, frente à minha expectativa, eu fiz uma experiência e essa experiência foi uma experiência dolorida, foi uma frustração. E essa frustração me gera um sofrimento profundo e isso por si só, a gente chama o fato, com a coisa, com a situação, ou com aquele momento, com aquela pessoa, isso gera uma dor, uma frustração. Por isso a gente cria uma expectativa frente a uma pessoa, sobre um negócio, um momento, naquele dia, naquela hora, e eu faço uma experiência interna. Isso gera uma carga emocional. E essa experiência foi uma experiência de dor. Então, até aqui, é um sofrimento, mas não é tão grande esse sofrimento. Mas a grande questão é por não ter sido satisfeita a minha experiência dentro da minha expectativa. Eu gerei uma expectativa e essa expectativa não foi realizada plenamente dentro de mim. A minha mente consciente e principalmente a minha mente inconsciente, ela começa a reviver, a gente chama ressentir. Eu senti naquele momento, mas eu continuo revivendo. E esse reviver, esse ressentimento, eu sinto de novo, eu sinto de novo, eu sinto de novo, é aquele famoso filme que passa na tua mente e você revive uma vez, 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes, ou até 1000 vezes, e toda vez que você revive, você potencializa aquela experiência de dor, aquela experiência de frustração, aquela experiência de raiva, onde a tua estrutura emocional, ela se apega, ela congela, é como se fosse algo congelado, é uma emoção congelada, e toda vez que você revive essa experiência na tua mente, porque você vive o fato histórico uma vez só, normalmente é uma vez só, você fez uma experiência naquele dia, naquela hora, com aquela pessoa, e eu me decepcionei. Por que eu me decepcionei? Não é que a pessoa me decepcionou, a gente fala, a pessoa me decepcionou. Não, ninguém nos decepciona. É que eu tinha uma expectativa em relação àquela pessoa e aquilo que a pessoa fez não correspondeu, não preencheu a minha expectativa. E isso gera dentro de mim uma experiência de profunda dor, uma experiência de muito medo, uma experiência de muita insatisfação e principalmente uma tristeza, e mais profundo, quando essa experiência me gera uma profunda raiva. Quando eu fiquei com muita raiva aquele dia. E a gente fala, por que você ficou com tanta raiva naquele dia, naquela hora? A gente atribui isso a outra pessoa, porque o fulano não fez ou deixou de fazer. O que ela não fez ou deixou de fazer? Aquilo que eu tinha como expectativa. Então, entenda, o ponto-chave é a minha expectativa em relação àquela pessoa. E essa pessoa não me correspondeu dentro da minha expectativa. Entenda, quanto maior a expectativa e não correspondida, maior o sentimento de dor, maior é a frustração, maior é a tristeza, maior é a raiva. Então, essa experiência, ela é guardada dentro da nossa estrutura emocional, e por isso eu falei a palavra, é como se ela congelasse, ela vira uma bola interna. Não é por nada que a gente sente tanta
parece uma angústia aqui dentro, parece uma bola aqui dentro, não é isso que a gente escuta tanto? A pessoa fala, parece que tem uma bola aqui dentro e ela fica maior que eu, ela toma conta de mim e a pessoa sofre profundamente. Estou olhando aqui, quantas pessoas entrando, Abner, alegria de ver você ali, entre tantas pessoas, gratidão pela sintonia e sempre total sintonia. Hoje estou falando sobre o grande sofrimento do ser humano, que é apego. E aqui estou dizendo, criamos uma expectativa frente a uma pessoa e a mesma situação é frente a um fato ou uma situação. A gente tem tantas experiências. Eu tinha uma expectativa menor, que hoje fizesse um sol maravilhoso, começou a chover. Eu me frustro, eu sofro com aquele dia. Só que a gente não se apega tanto, porque amanhã já é um outro dia, o tempo muda e a vida segue. Então, com coisas e fatos, a gente não sofre tanto. Às vezes, sim, mas não é tão forte assim. Mas, principalmente, o apego maior são as experiências negativas que nós fizemos com as pessoas, não com as pessoas, mas é a minha expectativa, estou falando muita palavra expectativa, porque se você entender isso, que isso está totalmente no teu controle. Sou eu que criei uma expectativa frente a essa pessoa, frente a esse momento, naquele dia, naquela hora, e a pessoa não correspondeu à minha expectativa. Isso gera uma frustração, isso gera sentimento de medo, de raiva, de tristeza, de decepção, de insegurança, e assim sucessivamente. E essa experiência não preenchida, essa emoção não satisfeita, faz com que a minha mente ela comece a criar uma história dentro de mim. Pessoal, aqui está o ponto-chave para nós entendermos. Então, primeiro, é uma frustração profunda dentro da minha expectativa. Como a pessoa nunca vai corresponder à minha expectativa, eu faço uma experiência interna de profunda dor. Então, até ali não tem tanto sofrimento ainda. Mas aí a minha mente começa a criar historinhas. A gente fala historinha. Ela começa a criar um filme dentro de nós. E esse filme que nós criamos sobre aquele dia, sobre aquela pessoa, toda vez que eu revivo esse filme, a nossa mente é muito criativa, nós ampliamos, colocamos mais detalhes, a gente amplia esse filme. É como se cada vez nós contássemos, nós colocássemos alguns elementos a mais dentro desse cenário, desse filme. A gente coloca mais cor, a gente coloca mais emoção, a gente coloca mais um detalhe, por isso a gente fala, a mente começa a contar histórias. E cada vez aumenta esse filme desse sofrimento. E isso que eu falo é um congelar interno, é um apego profundo, eu me apego e congelo, porque eu não solto, por isso a gente fala o apego, só que eu seguro isso. Passa um dia, passa um ano, passa 5 anos, passa 10 anos, e aquilo vai ampliando dentro de mim um congelamento desse apego profundo. E isso vai tomando conta, vai tomando conta. E a nossa mente fica revivendo, revivendo, revivendo muitas vezes o mesmo filme, e toda vez que eu revivo esse filme, às vezes é 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 20 vezes por hora, por dia ou por minuto. Quantas vezes a gente revive o mesmo filme? E toda vez que eu revivo, eu amplio isso, eu coloco mais detalhes, eu potencializo isso. Então, isso é o segundo ponto para nós entender o apego. Então, é uma experiência frustrada que eu fiz frente àquela pessoa, isso interioriza dentro de mim uma sensação de profunda dor, por isso vem o sofrimento, me doeu, eu tinha certeza que a minha emoção ia ser satisfeita, e a partir dessa dor não realizada, eu começo a desenvolver telas mentais, eu crio um filme dentro de mim, e vou ampliando, vou potencializando esse profundo sofrimento. E a pergunta central, não sei se vocês estão me acompanhando na minha lógica, eu gosto muito dessa construção. Então, uma experiência dentro da minha expectativa,
se gera internamente um sofrimento que é ligado à emoção, e essa emoção me acompanha, eu me apego a ela, e isso faz o tempo todo me lembrar a minha mente, e a minha mente começa a buscar soluções. Por isso, ela começa a contar histórias, ela começa a contar. E o ponto-chave dessas histórias que a mente faz, ela sempre quer achar uma solução. E como, entenda isso, eu quero achar uma solução, eu quero que alguém me entenda, eu quero que alguém me compreenda, eu quero que alguém consiga sentir o que eu estou sentindo. Por isso, às vezes, a dor é tão grande, a pessoa começa a contar essa história. Conta para um, conta para o outro, conta para o outro. Sabe aquela... muito a estrutura da vitimização. A pessoa vira uma vítima, ela vira uma dor profunda, porque ela atribui lá fora, que foi fulano que me causou essa dor. E aí eu espero que fulano venha resolver aquilo que não foi satisfeito dentro de mim. E como fulano, eu falo fulano, pode ser qualquer pessoa que me decepcionou, lembra? Não é que a pessoa me decepcionou, foi a minha experiência frente à expectativa que eu tive que me frustrou. E isso gera um profundo sofrimento. E eu espero que alguém venha me acolher, me entender dentro desse sofrimento. Jung tem uma frase muito forte, ele fala assim, que o tempo todo nós fizemos, lógico que eu estou trazendo na minha linguagem, se você ler Jung sobre isso, ele tem uma reflexão maravilhosa sobre isso. Jung fala que o tempo todo nós vivemos dentro de papéis. A gente está no papel do herói, da vítima, a gente está no papel do dar conta, estão no papel do empresário, do psicólogo, do professor, de pai, de mãe, são os muitos papéis de filho, são os muitos papéis que nós vivenciamos o tempo todo. E dentro disso, Jung fala que viver papéis faz parte, está tudo certo, temos vivenciar esses papéis. Mas o grande risco, quando esse papel que nós representamos, ele cola em nós. É como se a máscara colasse em nós, esse colar. E quando cola, eu não consigo mais sair disso. Porque isso congelou, por isso usei a palavra congelar. Isso congelou dentro de mim. Isso gera um sofrimento tão grande, fica apegado, não consigo soltar. E aí a minha mente começa a contar historinhas. E quanto mais história eu vou contando, mais eu vou ampliando essa experiência de dor que eu fiz. Dá para entender esse processo? Aí Jung fala assim, o fazer uma experiência de dor faz parte do dia a dia. Tem hora que a gente se decepciona com o tempo, com o dia, com o dinheiro, com uma situação, com o passado, mas a gente também se decepciona com o pai, com a mãe, com a nossa história, com o dono da empresa, com o colega de trabalho, com o irmão, irmã, a gente se decepciona. Então, esse decepcionar faz parte. Só que você solta e deixa o fluxo acontecer. Isso é a naturalidade da vida. Então, a vida continua e não fica apegado. Mas algumas experiências, e principalmente com pessoas, elas congelam. E esse congelar causa uma dor muito grande. E toda vez que eu revivo esse filme, essa dor, mais eu vou congelando, mais eu vou me apegando, como se colasse. E isso chega uma hora que vem uma identificação, aí vem a palavra-chave também. Eu identifico, eu transformo essa experiência que eu interiorizei, que é meramente uma experiência que eu fiz, eu identifico que isso sou eu, ou eu sou isso. É uma identificação com a minha identidade. E quando isso acontece, aí já é um grande passo que mexe com a nossa estrutura, com a nossa identidade, com a nossa autoestima. Porque eu me identifico com a raiva. Toda vez que eu lembro daquela pessoa, a raiva vem à tona. Mas quem carrega essa raiva, ou essa tristeza, ou essa mágoa, ou essa decepção, sou eu que carrego. E toda vez que eu lembro, eu me identifico. Naquele dia, aquela hora, eu não consigo enxergar mais outra cena, eu não consigo ver mais um outro significado, eu não consigo mais ressignificar. Por isso, a gente fala esse ressentimento profundo que nos leva a um julgamento. Aí vem a palavra famosa do julgamento. É a minha mente
que fica julgando aquele fato. Se eu fosse trazer histórias e histórias de pessoas e pessoas e pessoas, e também muitas experiências minhas. Quantos anos eu fiquei apegado, congelado a um ponto de vista, frustração de sociedade que eu já fiz, frustração que eu tive com algum professor, uma decepção muito grande que eu tive, e isso ficava doendo dentro de mim, e quando fui entendendo que era um apego, isso que eu estou trazendo hoje à noite, nós fui aprendendo a soltar, e vocês pouco imaginam o quanto hoje eu aprendi a soltar. Todo dia faço experiências, todo dia tem hora que eu me decepciono, todo dia tem situações que não estão dentro da minha expectativa, mas eu aprendi a colher essa experiência, tirar o máximo de aprendizado, aqui já é uma dica-chave, tira o aprendizado dessa para a minha vida, e a partir disso vai soltando, vai limpando, e não deixa congelar. E se nós não cuidarmos, a nossa mente já tem um piloto automático. Aqui estou falando algumas palavras-chave dentro dessa reflexão que eu estou fazendo hoje à noite. E isso, o que é o piloto automático? A minha mente vira tão automático, que eu não faço mais nenhum esforço, eu já acordo pensando assim, eu já durmo pensando assim, eu sonho pensando assim, porque estou tão apegado àquela experiência que virou minha identidade, e passa-se, às vezes, muitos anos, se passa muito tempo, e essa voz interna não silencia mais. E esse, na minha forma de pensar, é o grande ponto que nós todos precisamos desenvolver mais. É como silenciar essa voz automática. Não tem como não tem como silenciar a nossa voz interna. Essa é a nossa consciência, ela acontece o tempo todo. Mas quando ela é identificado na dor, e aí vem o apego. A gente se apega, é como se fosse uma âncora, aquela âncora ancorou dentro de mim, eu quero sair disso, não consigo sair mais. Por isso eu falei, o maior sofrimento é o apego. A gente se apega àquela situação, a gente se apega àquela experiência, e eu não consigo ir além, eu não consigo mais pensar. E principalmente quando é uma identificação com uma pessoa. Então, vou dar exemplo, se fosse com o pai, com a mãe, eu falo sempre muito pai e mãe, que são as pessoas mais íntimas nossas, mas pode ser com o professor, pode ser com o diretor de empresa, pode ser um colega de trabalho, pode ser entre irmãos, pode ser no casal. Por isso, se falasse casais, quantos casais se separam, mas continua identificado, apegado, e passa-se anos e anos e anos, quando lembra daquela pessoa, vem aquela dor profunda. Quanto sofrimento, porque a pessoa está apegada. Esses dias eu estava falando com uma pessoa que faz mais ou menos uns 20 anos que ela se separou, e ela fala tanto do ex-marido, e sofre tanto, e eu falo assim, você ainda não se separou. Ela diz, não, mas faz 20 anos que estou separado. Diz, não, você separou no papel, mas emocionalmente você ainda está identificado. Está claro isso? Você ainda está apegado profundamente, você ainda está sofrendo profundamente, e apegado você não conseguiu ainda soltar, você ainda não conseguiu ressignificar, congelou dentro de você. E isso não é tão simples, algumas situações, você ajudar a descongelar esse processo, a fazer derreter isso, fazer que a vida volte a fluir. Não sei se dá. Então, encontrar esse processo interno. Por isso, eu estava dizendo, quando a gente se identifica profundamente, principalmente, estava dando um exemplo, se for com o pai, então aquela experiência, mas se eu não cuidar, passa-se anos e anos e anos, eu continuo ampliando esse sofrimento, eu continuo contando a história sobre isso. E toda vez que eu lembro o pai, eu não consigo enxergar nada além do que aquela experiência que está congelado dentro de mim. E se essa experiência se amplia, ela fica maior do que a minha identidade, do que o meu olhar, isso é o grande, grande sofrimento de tantas pessoas. Isso é mais comum do que parece. Não sei se está fazendo sentido o que eu estou trazendo hoje à noite.
Eu estou lendo aqui, sim. A nossa mente se apega muito. Ela fica revivendo profundamente, sempre na tentativa de contar historinhas, porque a gente está identificado, e eu não consigo, eu estava dizendo aqui, a gente não consegue enxergar mais. Exemplo, eu falei exemplo pai, então naquele dia, naquela hora, gerou uma experiência profunda de decepção dentro de mim, isso gerou tristeza, raiva, mágoa, isso se amplia, é como se criasse uma nuvem na minha frente, por isso ele fala, se cria uma tela mental, e toda vez o meu pai é muito mais, muitas experiências, minha mãe é muito mais, mas se eu não cuidar, a minha mente somente consegue enxergar aquele ponto, não enxergo mais amplitude a beleza do pai, a beleza da mãe, o amor do pai e da mãe, eu só consigo enxergar aquele ponto que fiquei identificado, eu me apeguei na programação neurolinguística, a gente fala, é aquela experiência interna que você fez e você amplia ela e generaliza. É uma generalização que a tua mente faz sobre aquela pessoa que você te decepcionou. E isso faz nós ficarmos apegados. E quanto mais a gente fica apegado, maior o sofrimento. Quais são os pontos-chave que nós precisamos estar atentos? Principalmente experiências emocionais. Então, entenda, experiências emocionais são os grandes pontos que nós precisamos estar muito atentos. Por que precisamos estar atentos às experiências emocionais? Porque onde tem uma emoção, aí existe uma vibração mais intensa, e principalmente uma emoção de dor. Essa emoção de dor profunda, ela vibra no nosso corpo, ela vibra nas nossas células, e essa vibração nas nossas células faz com que nós fizemos uma identificação mais profunda, não é só racional, não é só mudar o pensamento. Por isso algumas pessoas falam, muda o pensamento, é só mudar, pensar diferente, muda o foco. Sim, tudo isso ajuda, mas você tem que entender que existe uma voz interna, uma voz do coração, uma voz da tua alma, que está profundamente querendo ser compreendida, querendo ser acolhida, querendo ser aceita. Por isso, toda a decepção, eu me decepcionei com a pessoa, porque eu tinha uma expectativa, gerou uma experiência interna, a pessoa foi embora, já está longe, mas eu internamente, eu preciso que essa experiência seja compreendida, seja aceita. Mas a única pessoa, e aqui para mim é a chave de hoje à noite, é você tem que te compreender naquele contexto e sair do papel da vítima, do sofrimento, e você te compreender. E se você conseguir identificar qual era a tua expectativa, a partir da tua expectativa, você entender que fui eu que criei a expectativa, e eu posso modificar essa expectativa, e eu posso também soltar essa experiência emocional. Mas enquanto não identificar qual era a minha expectativa naquele momento, naquela hora, e a maioria das expectativas são muito inconscientes, nem são conscientes, por isso gera tanta dor interna, eu não sei por que eu estou sofrendo, e eu estou apegado, o tempo passa, e se sofre. E dica, hoje à noite, estou trazendo várias dicas aqui, entender, identificar, quanto maior a emoção, maior o apego. E a maior parte das emoções mais fortes, mais identificadas, elas são dos 10 anos para baixo. É muito bom entender isso. Por que 10 anos abaixo? Que antes dos 10 anos, nós não tínhamos ainda tanto filtro racional desenvolvido. Então, a gente fez mais experiências emocionais. Por isso, as maiores raivas, maiores dores, maiores tristezas estão na nossa primeira infância, essas raízes mais profundas. E a partir dessas experiências mais profundas, que normalmente a gente não lembra racionalmente, mas são registros inconscientes, o teu inconsciente lembra, eles são guardados dentro de você, mas toda vez que acontece algo parecido que eu já tenho
experiência, eu reforço, a gente chama isso os gatilhos, eu reforço uma situação como se eu atraísse. Aí vem a palavra hoje muito usada, atração. O que eu atraio? O que nós atraímos? A gente fala muito a lei da atração, mas isso é um pouco outro assunto. O que eu atraio? Eu atraio aquilo que a minha mente inconsciente mais vibra. Então, se eu vibro mais amor, eu atraio mais amor. Facilmente a gente fala, eu amo muito. Mas, normalmente, a experiência mais profunda são apegos. Apegos de raiva, de medo, de insegurança, a sensação de falta. Quantas pessoas são apegadas a grandes sentimentos? São apegadas à falta. Ela vai faltar. Aí vai guardando, se apega e segura. E quanto mais segura, mais você vai congelando. Principalmente na questão financeira. Isso é uma outra noite que eu vou falar sobre esses apegos financeiros e como se libertar disso para você deixar fluir. Então, quando você está internamente apegado à falta, isso gera uma dor profunda e você vibra, e essa vibração interna faz você atrair como se fosse um imã, por isso você sempre vai ter mais e mais e mais e mais. Por isso, hoje à noite, eu quero que você pense um pouco quais são os grandes pontos internos que você está apegado. Se você puder fazer uma lista, a experiência, não precisa nem falar pessoas, mas se puder colocar pessoas, que o problema nunca está na pessoa. Estou decepcionado com fulano. A questão é que eu estou decepcionado por quê? Então, identifica o que me decepcionou e identifica qual era a tua expectativa naquele dia, naquela hora. Se você conseguir identificar qual era a expectativa, eu tinha expectativa que a pessoa falasse, eu tinha expectativa que a pessoa chegasse tal hora, eu tinha expectativa que a pessoa fizesse, mas era a minha expectativa. E aí identifica o que fez eu, naquele momento, naquela hora, eu criar essa expectativa. Eu criei uma expectativa que a pessoa fosse honesta. A gente fala muito da honestidade, porque tem uma sensação interna de uma experiência de traição, de frustração interna, e eu atraio mais disso, lembra que eu falei antes, eu atraio mais, e se eu tenho essa experiência, cada vez mais vou atrair situações que vão me traindo, situações que vão me decepcionando, situações de pessoas que vão gerando essas dores internas, e eu vou ampliando minha expectativa. Cada vez mais eu crio expectativa. E quanto mais expectativa, maior o sofrimento. Vira um ciclo vicioso. Por isso, aprendam a mergulhar para dentro. Olhem para dentro. Curam esses apegos internos. Descongelam aquilo que você está apegado. Então, faça uma lista de expectativas frustradas. Você pode identificar com quem foi, mas o problema nunca está com a pessoa. Entenda isso. Porque toda vez que você falar, mas fulano deixou de fazer. Sim, porque eu tinha uma expectativa. Mas é que você não conhece que fulano fez. Sim, ela fez algo que você tinha expectativa e não fez dentro do que você queria. Então, sempre nós depositamos no outro. Depositou no outro, você reforça o teu sofrimento. Mas você te apega. Porque você espera que a pessoa venha resolver. E a pessoa até pode pedir perdão, pode vir te pagar, ela pode vir te devolver o que faltou, mas a tendência você vai continuar emocionalmente apegado. Então, resolve a tua dor emocional e você resolve essa expectativa e deixa fluir novamente. Você vai fazer uma experiência maravilhosa, fantástica, de soltar mais. Por isso, ponto-chave e fechando. Começa a aceitar mais. Trabalha mais. Primeiro, aceite que você está apegado. Todos nós temos bons apegos. Tu identifica quais são os grandes apegos. Faz uma lista, olha para eles. Entenda por que você está tão apegado e uma hora apega a nossa mente, ela congela. Falei muito disso, ela se apega. Eu não consigo, vem uma identificação, eu não consigo mais soltar. Então, começa a soltar. Vai soltando, e as coisas começam a fluir novamente. Isso te leva num estado de presença, já falei uma outra noite sobre esse estar presente nessa vibração interna, e a partir disso tira o máximo de aprendizado. E quanto mais você tira o aprendizado,
mais você deixa a vida fluir novamente. Pessoal, hoje à noite eu trouxe o ponto-chave do sofrimento do ser humano, que é o apego e a identificação. Falei bastante sobre a nossa expectativa, e eu que crio a expectativa, por isso eu me frustro, e como nós aprendemos a acolher essa dor interna e deixá-la fluir novamente da melhor forma possível. Por isso, hoje eu vou ficar por aqui mesmo. Alegria estar com vocês, sempre fico muito contente. Cecília Miller, que alegria ver você, tá ali hoje à noite. Tantas pessoas sempre me acompanham, muitas pessoas escolhem mandar mensagem depois, querer saber um pouco mais sobre o que eu falei hoje à noite. Muitas pessoas não conseguem estar ao vivo, assistem em outro momento, ficam gravados no Instagram, no YouTube. Se você quiser assistir depois, sempre pode reassistir de novo. E aproveita, manda teu comentário, manda a tua pergunta. Para mim é um prazer muito grande sempre responder. E se você ainda não acompanha Edio Kessler, te inscreve no canal, no YouTube ou no Instagram do Edio. É uma alegria muito grande estar junto com vocês. E lembrando, toda quarta-feira vou estar aqui ao vivo, falando com vocês, trazendo temas, trazendo reflexões. E quarta-feira que vem vai ser uma alegria muito grande nós continuarmos esse bate-papo Chá com Edio Kessler. Gratidão a cada um de vocês, muita luz, muita paz, em total sintonia, que você possa continuar tendo muita luz, e quanto mais você desapegar, mais espaço você abre para novas experiências. Chave de ouro para hoje à noite. Abre espaço, naturalmente a tua vida vai fluindo mais. E quanto mais apego, maior o sofrimento. E quanto maior o sofrimento, mais propício, mais próximo você está a ficar doente. Por isso, solta cada vez mais as suas emoções, as suas experiências, solta as pessoas, não congela pessoas na tua mente. Deixa as pessoas fluírem, cada um flui no seu jeito. Por isso, a alegria é muito grande. Muita luz, muita paz, alegria, sempre em sintonia, gratidão, estar junto com vocês. Fabi, obrigado mesmo, alegria estar junto com vocês. Muita luz, muita paz a cada um de vocês.